estou aqui, já conversei aqui com o nosso presidente, depois vocês vão dar a opinião de vocês, para nós lançarmos uma nota de repúdio contra o jornalista, se é que se pode dizer que é jornalista, Ronaldo Porto, da RBA, porque em todos os momentos, em todos os movimentos que nós temos feito, ele sempre se posiciona com palavras, querendo denegrir o nosso movimento e querendo denegrir a imagem do trabalhador. Eu quero propor aqui esse documento para a RBA, e se for possível tornar público o repúdio de toda a categoria do trabalhador do Correio contra esse cidadão chamado Ronaldo Porto. No segundo momento, gente, eu queria fazer assim, uma discussão rapidamente técnica, e se alguns companheiros estiverem com caneta e papel, que quiserem anotar os dados que eu vou passar, que pode até estarem errados, de repente eu posso ter me precipitado, e eu peço que amanhã alguém traga, se tiver incorreto, esses dados. Senão, vai ficar mantido mesmo. No primeira hora extra, a empresa lançou, dizendo que a proposta apresentada é o limite das possibilidades orçamentárias da ECT, com um impacto de 788 bilhões na folha de pagamento. Anote esse número aí, gente, 788 bilhões. Eu queria saber quem foi esse matemático que fez esse cálculo. E desafio aqui, sim, qualquer contabilista da ECT, provar para a gente que esse cálculo está correto. E se o nosso está errado. Eu fiz um cálculo aqui, companheiro, que se a empresa repassar R$200 linear para cada trabalhador, 110 mil trabalhadores, é aí que eu peço a ajuda de vocês. Se a minha conta estiver errada, amanhã a gente retira. Dá 22 milhões. 110 multiplicado por 200 dá 22 milhões. Certo? Se em cima desses 22 milhões ela jogar 30%, veja bem, eu vou jogar 30% em cima de 110. Mas só quem ganha 30% são 56 mil carteiros. Nem são 56 mil, só os companheiros que estão na distribuição. 30% em cima de 22 milhões dá 6 milhões e 600, que dá um total de 28 milhões e 600. Se ela pagar um abono de R$800, multiplicado por 110 mil trabalhadores, dá 88 milhões. E somando tudo isso, na minha conta, que tenho apenas o segundo grau, que é chamado o supletivo, tá? Dá 106 milhões. Essa é a minha conta. Se alguém anotou, amanhã, se estiver errado, a gente refaz essa conversa aqui. E a empresa diz que o impacto vai ser de 788 milhões. Ou eu não sei fazer mais conta, ou a matemática que os contabilistas da empresa aplicam é outra, tem alguma mágica. Mas é que a tabela Price lá, aquela tabela inglesa, que eles adoram se basear no princípio inglês. Mas só quando é para ferrar a gente. Eu me lembro que eu fiz um treinamento lá em Guaraci sobre modelo, eu acho que vocês também fizeram no setor de vocês, que o cara chegou lá com duas palavras que até hoje eu não me esqueço. Uma era just in case e a outra era just in time. Treinamento de produtividade. Meu amigo, para nós trabalhadores, aquilo ali disse ontem, o just in case é uma carne bem gelada. E just in time é dar um tempo, bicho, nessa tua conversa, entendeu? Porque esse modelo que a empresa usa para nós acreditarmos que as metas dela dá para ser alcançada, isso aí é voo de Ícaro, cara. Isso é voo de Ícaro. Você vai subir até cair no chão, entendeu? Então, meu amigo, eu desafio os contabilistas da ECT do Pará e os contabilistas da ECT de Brasília apresentar na federação lá em Brasília e apresentar na diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Pará essa conta que eles fizeram aí. Se eles provarem para nós que a nossa conta, a conta que eu fiz agora está errada e a deles está certa, eu venho para cá, digo para vocês, depois de amanhã, que vocês vão me ajudar, segunda-feira, certo? Dizer que eles estão certos e reconheço o meu erro. Mas, sinceramente, fiz os cálculos da maneira como eu aprendi no banco das escolas que eu estudei. Placídia Cardoso, dos Jurunas, vereador Gonçalo Duarte, dos Jurunas,
E fiz só o primeiro ano no Parque de Carvalho. Depois fui para a Marinha e tive que terminar o meu segundo grau supletivo. Mas tenho consciência do que eu digo e tenho consciência do que eu falo. No outro momento, eu queria dizer também para os companheiros que o nosso escritório de trabalho, o escritório de trabalho dos carteiros, a temperatura média é 38 graus, mas com uma sensação térmica de 45, e isso meio-dia. Meio-dia. 2 horas da tarde, meu amigo, a gente já está chegando a 60 graus de temperatura interna do nosso corpo. E nós temos um departamento médico que vem fazer, através de teoria, treinamentos no local de trabalho, dizer que nós temos que passar um protetor solar por causa do câncer de pele, falácias, companheiros. Muita teoria e pouca prática. Eu assisti um depoimento do companheiro de 1972, que ainda está vivo, é advogado lá do Rio Grande do Sul, e tem uma novela do SBT que reporta muito bem o que os companheiros viveram no tempo da ditadura lá, quem teve coragem de fazer movimento. E no início da novela, logo no final, no início, agora não tem um depoimento, mas logo no início da novela, sempre tinha um cara que dava um depoimento. E eu casei muito bem esse ponto quando ele disse que 1 grama de ação equivale a 1 tonelada de teoria. Porque esses caras têm muita teoria, gente. E a teoria deles é para boi dormir. Bota na prática isso aí que não funciona. Vocês sabem disso. O cara dizer que um carteiro tem, veja bem o verbo que ele usa. A empresa usa no manual dela. O carteiro tem que triar 300 objetos em 1 minuto. Não é isso, ou errado? É isso, né? 300 objetos em 1 minuto, em pé, que tem que triar? Ou é 150, uma coisa assim. Não é tem que criar, meu amigo. Ele deve criar. São metas a serem alcançadas. Esses manuais da empresa, nenhum deles, eu já fiz essa fala aqui, que eu já conversei com um companheiro, também um advogado, nenhum deles tem validade jurídica. Eles aplicam aqui administrativamente. E se nós formos para a justiça, a gente ganha. Agora, ganhar da justiça federal, do governo federal, é 10 anos, é 20 anos, mas a gente ganha. Entendeu? Tem um outro informe aqui que eu queria reportar para os companheiros a respeito do problema que está acontecendo com o nosso vale de refeição. Essa empresa Sodexo, a reputação dela na Europa e nos Estados Unidos é a pior possível. Tem processos e mais processos em cima dessa empresa. Primeiro, pela maneira como ela trata os seus funcionários. Ela não permite que os seus funcionários se sindicalizem. É assim, eu acho que eles se bateram junto. O Correio gostou da Sodexo por causa disso. Porque o Correio faz a mesma coisa com os seus funcionários. Certo? E eu não duvido que esse golpe que estão aplicando agora na praça, tem gente lá dentro da Sodexo participando disso. Né? Só hoje eu tive 6 informações de cartões clonados dos companheiros, fizeram compra no Rio de Janeiro, fizeram compra em São Paulo, fizeram compra em Brasília. Vamos fazer o boletim de ocorrência, vamos comunicar à empresa que ela está se comprometendo a devolver o valor, mas vamos fazer o boletim de ocorrência, porque o sindicato pretende depois juntar todos esses boletins e fazer o processo, não só contra a Sodexo, como quem tem ela como parceira. Né? Essa empresa que diz para nós, para justificar a falta de operação, que para fazer uma contratação tem que checar a documentação, não sei o que. E daí essa Sodexo que não tem respeito, não tem reputação na Europa e nem nos Estados Unidos, e o Correio trouxe para cá, interrogação, depois a gente vai saber por quê. Então é assim, gente, tem muita coisa, e todos nós, se pensarmos um pouquinho, se pararmos para refletir um pouquinho, é que traz essa sensação de que a gente não pode mais ficar parado. Não podemos mais ficar parados. Se eles querem mudança, vamos ajudá-los a fazer a mudança como nós estamos fazendo. Mas a mudança tem que ser negociada. Como falou agora o companheiro aqui, o governo não é popular, não tem diálogo com o trabalhador mais. A medida provisória 532 não foi chamada a representação do trabalhador para conversar. Nessa medida,
tem um ponto lá que diz que até gerente, até os cargos de gerência, são cargos garantidos para funcionário de carreira. Veja bem, hein? Acima de gerência, o governo pode botar quem ele quiser, companheiro. Até aqui na DR Pará. Diretoria, assessorias, o governo pode botar quem ele quiser. Sabe por quê? O salário do Correio, nível superior, é baixo. Mas vocês já ouviram falar numa antiga FAD, que agora é FAT. São altíssimas. Tem gratificações de até 20 mil aqui no Correio. E os caras estão de olho nisso aí, entendeu? Muito cuidado. Essa medida provisória, ela é uma facada na costa do trabalhador do Correio. Se nós pudermos derrubar essa medida provisória, nós vamos derrubar, porque já tem um movimento para entrar no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade dessa medida provisória. Esse tipo de assunto não é para ser discutido através de medida provisória. Esse tipo de assunto é para ser discutido através de projeto de lei, que tem um trâmite diferenciado da medida provisória. A medida provisória tramitou por 90 dias lá e foi aprovada a 3 porradas. E nós, trabalhadores, não tivemos sequer o direito de assistir à votação, quanto mais discutir se ela era benéfica ou não para a gente, que nós sabemos que ela é super maléfica, não só para o trabalhador, como para a sociedade. Então, gente, o movimento está bom. Posso dizer para vocês o seguinte: temos que pacificar o movimento. Quanto mais a gente parar, a pressão é maior. A empresa não vai aguentar a pressão, porque a Constituição é bem clara. O poder emana do povo. Nós temos que usar o nosso poder. Esses cidadãos lá, como diz o trecho da música do companheiro Wilson Chaves, não são eternos. Os velhos de Brasília não são e não serão eternos. E os do Pará também não. Nós temos um grande instrumento para mostrar para ele. O primeiro é a greve, o segundo é o voto. Vamos nos conscientizar que isso tem que passar pela mão do trabalhador. E no momento oportuno, nós vamos dar resposta para esses cidadãos que estão traindo os trabalhadores. Companheiros, amanhã eu defendo a proposta de que tenha sim uma passeata ou uma caminhada. Como o movimento do Correio, ele é respeitado justamente por isso, porque o nosso movimento é ordeiro, o nosso movimento é respeitado justamente por isso. Então eu entendo que a gente deve sim fazer uma caminhada simbólica lá da escadinha até aqui à frente da empresa. Porque se nós fizermos um outro trajeto, é bom sim um outro trajeto, é bom. Mas a gente pode estar criando alguns outros problemas. A gente é uma posição pessoal, isso vai ser votado depois. São vocês, somos nós que vamos decidir no voto. Aqui apenas uma opinião pessoal do Tadeu, viu? Eu, Tadeu, vou votar que a passeata seja lá da escadinha até aqui na frente da empresa. Aí depois a gente vai numa assembleia, dispersa e nós vamos tomar a nossa cervejinha, que ninguém é de ferro. Sexta, sábado e domingo para a gente dar uma relaxada, que segunda-feira a gente vai voltar com mais tesão mesmo. Porque como diz o companheiro do Titã, a gente não quer só comida, a gente quer prazer, diversão, arte e fazer amor. Obrigado, gente! Obrigado, companheiro Tadeu. Nós vamos chamar agora aqui o companheiro Martinho, que é do Sindicato dos Graus também, é da direção da CUT Pará. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Nós estamos aqui, primeiramente, como da direção do Sindicato dos Braços e também da direção da CUT, para apoiar todas as lutas que os trabalhadores fizerem. Os companheiros dos Correios têm toda a razão de estar paralisando. Primeiro, por estar discutindo a sua database, salários, que também é importante. Nós não devemos acreditar nisso que os economistas falam. Eles estão usando a crise para dizer que nós, trabalhadores, não temos direito de exigir aumento real do salário. Nós temos sim, no governo Lula, foi provado isso. A crise não nos derrubou, não derrubou o país. Nós tivemos aumento de salário, todas as categorias. Se
segundo o Diese, a maioria teve aumento real de salário, recompôs o seu salário, né? Então, o Brasil não afundou. E não para nós, enquanto trabalhadores, não é verdade isso que os economistas me dizem, que os trabalhadores hoje não têm que ter aumento real, ou não têm que ter o seu salário valorizado. Isso para nós é uma inverdade. E nós, trabalhadores, não temos que aceitar isso de forma nenhuma. Temos que sim ir para a luta, reivindicar o nosso salário e reivindicar os direitos que nós temos. A luta dos trabalhadores, pessoal, é árdua, né? Nunca foi dado nada de graça para nós. Sempre nós fomos buscar e exigir os nossos direitos. E hoje, para nós, né, do sindicalismo, hoje, para nós da CUT, nada mais claro do que os trabalhadores ir para a rua, buscar os seus direitos, lutar pelos seus direitos, lutar pela sua sobrevivência, lutar por melhores condições de trabalho e contra o trabalho que a gente chama o trabalho indecente, que obriga os trabalhadores a cumprir meta, que obriga os trabalhadores a trabalhar mais do que o seu horário de trabalho, né? Esse tipo de trabalho hoje colocado para os trabalhadores, nós temos que ir para a luta e dizer não. Nós não aceitamos esse tipo de coisa. Então, companheiros, nós daqui da CUT, do Sindicato dos Gráficos, né, e outras categorias que fazem parte da CUT, com certeza, vem a público apoiar assim, a luta dos trabalhadores. E a luta dos trabalhadores de Correio é importante para que todos os trabalhadores consigam ter melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Um abraço, companheiros, e eu quero dizer que a gente está aí apoiando a luta dos trabalhadores do Correio. Obrigado, companheiro Martinho. Agora nós vamos chamar o companheiro Paulo André para dar sequência ao nosso trabalho. Bom, pessoal, eu acho que a gente encerra, mas tem duas propostas, na realidade, que a gente tem que colocar em votação. Mas, em primeiro lugar, eu quero esclarecer que nós fizemos 8 anos de movimento durante o governo Lula, e em 8 anos de movimento nós tivemos ganho real. Então, negar que o nosso salário teve avanço durante os 8 anos, isso daí é, no mínimo, irrisório. Então, os trabalhadores também conhecem isso daí. Negar que nós tivemos ganho real durante esses 8 anos é negar a luta que os trabalhadores fizeram para conquistar esses reajustes que nós tivemos. Claro que o reajuste não veio de graça. O governo não deu nada de graça para a gente. Nós conquistamos esses reajustes na luta. Mas quando o companheiro vem dizer que nós passamos 8 anos sem reajuste, aí ele nega todo o movimento que nós fizemos para que a gente tenha um salário mais digno. É negar, por exemplo, a luta que nós fizemos em 2008 para garantir o adicional de 30%, para garantir o adicional dos atendentes, para garantir o adicional dos OTCs. Então, isso a gente queria deixar esclarecido, porque nós conquistamos reajuste, sim, acima da inflação, com ganho real no governo Lula, mas foi através do movimento. Foi através da nossa força e foi através da nossa unidade. Claro que não veio de graça, mas também não dá para a gente negar dizendo que nós não avançamos em nosso salário, nas nossas condições salariais, durante esses 8 anos. Então, é esse o recado que eu queria dizer, para botar para vocês. Então, tem duas propostas da passeata, tá? Então, a gente, da direção do sindicato, fizemos a proposta, né, da passeata da escadinha até aqui ao edifício sede, e os companheiros Luiz Cordovil e o André colocaram a passeata da sede até o campo. Então, como os companheiros, né, colocaram a proposta em seguida, a gente pede para que um dos dois venha defender. Aí eles entrem em um acordo, ou então os dois venham aqui defender, a gente dá 1 minuto e meio para cada. Então, André?